Bom, o governo disse que precisa de dinheiro, né? Para ter dinheiro, ele então diz que tem que equilibrar suas contas e esse equilíbrio pode vir através com essa emenda constitucional que a gente tem explicado aqui para você, por vários ângulos, mas são muitos ângulos, a 241. Por isso nós pedimos ao nosso companheiro Richard Rittenbent, que é nosso comentarista, viesse aqui. Boa noite, Richard. Tudo bem? Boa noite, Herói. Tudo bem. Richard, há realmente a preocupação de que com essa PEC 241, a saúde e a educação perca investimento? Eu acho que é uma questão de lógica, né? Que a gente tem que analisar a PEC. Em primeiro lugar, né? Saúde e educação foi estipulado um piso mínimo, ou seja, no mínimo vai ter determinado valor, mais a correção da inflação. E ainda estabeleceram determinados patamares até mais elevados do que a regra atual deveria. Por exemplo, na saúde é o valor que só iria valer a partir de 2020. Então, eles estipularam já um piso com mais recursos e a partir daí ser corrigido pela inflação. O grande ponto, Heródoto, é a gente sair um pouco desse debate entre saúde e educação e analisar o que está sujeito a um teto e não a um piso. Dentro do orçamento das despesas federais, se a gente pegar previdência e gasto com pessoal, representa cerca de 60% das despesas. 70%? 60%. 60%. Ou seja, a PEC só é viável se ocorrer uma reforma da Previdência. Então, deixa eu entender. Então, para cada R$100 que o governo recebe de imposto, ele gasta 60 com previdência e com funcionalismo, é isso? Isso, só que a gente está numa situação até pior. Falta dinheiro, o dinheiro dos impostos não são suficientes e a gente é obrigado a fazer mais dívida para cobrir ainda todas essas despesas. Por isso que a dívida também vem crescendo bastante, porque nem o dinheiro dos impostos é suficiente, por isso que a gente não faz o chamado resultado primário. Se não for nada feito na reforma da Previdência, ela vai crescer cerca de 4% as despesas da Previdência, 4% além da inflação. Logo, uma questão matemática. Tudo que está sujeito ao teto, se essa despesa da Previdência está crescendo 4% além da inflação e o teto estipula que nada pode passar, só ser corrigido pela inflação, obrigatoriamente as outras despesas têm que ter uma queda de cerca de 4% ao ano. Então, deixa eu entender. Para cobrir, então, os 4% acima, eu vou ter que tirar 4% de outro lugar. Exatamente. E esse 4%, só para ter uma ideia, é uma montanha de dinheiro. Eu falo 4%, parece pouco, mas é muito. Isso, bilhões, dezenas de bilhões de reais, centenas de bilhões de reais. Aí eu te pergunto, da onde que vai cortar? Será que vai cortar do gasto com o pessoal? Ou primeiro vão cortar de outras despesas, como investimento público, alguns outros programas? Então, assim, a PEC, para ela ser viável, você precisa de uma reforma da Previdência e você precisa discutir também outras questões que envolvem gastos com o pessoal. E aí é aquela questão, né? Para onde será que a tesoura vai sobrar? Então, porque a saúde e a educação, elas têm um piso. Então, é aquele mínimo mais a inflação. Os outros são o teto. Então, como a Previdência está crescendo 4% além da inflação, como você colocou bem, então a gente tem que cortar 4% de outras despesas para manter e respeitar o teto. Então, é uma questão de lógica e matemática. Assim, aonde vai passar a maior parte da tesourada, não tem a menor dúvida. É a Previdência, que é uma reforma essencial para a PEC ser viável, e depois tem que discutir de onde cortar. Geralmente, investimento público, infelizmente... Vai sobrar pouco. Hoje em dia, já é cerca de 1% do PIB, ou seja, é muito pouco. E se a gente for pegar décadas atrás, chegava a 7% do PIB. E investimento público é fundamental, né? Para você melhorar a eficiência da economia, investir em infraestrutura, aumentar a capacidade do país produzir mais e melhor. Então, assim, as pessoas às vezes discutem muito saúde e educação, mas você tem outras áreas ali que vão Agora, a outra saída não seria aumentar o imposto? Porque aí o governo arrecadaria mais e poderia, vamos dizer assim, bancar esses gastos? Foi uma das propostas que eu até coloquei na mesa, né? Que um ajuste fiscal mais imediato, por exemplo, de renúncias fiscais para 2017, são cerca de 280 bilhões de reais. Só de as chamadas renúncias fiscais, que aí você tem uma série de desonerações que são feitas. Você tem a dívida ativa da União, que passa de 1 trilhão de reais, que é um dinheiro que já deveria ter
entrado nos cofres públicos. Então, assim, o ideal mesmo, uma expressão de um colega economista, Juan Gens, colega meu, que eu achei brilhante. Ele fala que a PEC, se não for aprovada uma reforma da Previdência, ela vai ter um teto de vidro. Então, é a PEC do teto de vidro, se não for... Porque ele vai estourar. Vai estourar, porque se hoje ela já representa 60% de todas as despesas e ela vai crescendo, se for deixar... O gasto com previdência e pessoal daqui a pouco vai ser todas as despesas. Agora, não vai haver uma resistência braba por parte dos funcionários do Estado? Juiz, procurador, funcionário público, professor de escola federal. Vai haver uma reação, suponho. Tanto que até o momento o governo ainda não tocou nessa questão de fazer uma reforma do funcionalismo público, dando mais racionalidade às remunerações, aos planos de carreira, tornando, né, algo mais próximo do que o setor privado ele é remunerado. Equalizar, né, o setor privado e o setor público. E dentro do setor público a gente também tem que sempre fazer justiça, né? Que tem as distorções dentro do próprio setor público. Por exemplo, o professor, né, uma função extremamente estratégica para o longo prazo do país, a educação, e tem uma remuneração muito abaixo, né, da média mundial. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Reforma da Previdência, cobrar essa reforma do funcionalismo público e uma pena o governo não ter estipulado um piso para o investimento público, né? Porque todo ajuste fiscal é a primeira coisa que já corta. Imagina com esses gastos disputando. Então, mas se eles fixassem um piso, você ia ter que buscar esse dinheiro em algum outro lugar. Ou mais corte para poder chegar lá na infraestrutura, ou então novos impostos. Com certeza. Ou mais empréstimo de dinheiro. E aí? Mas é uma função estratégica, né? Sem investimento e aumentar... Não é melhor o governo privatizar, como está privatizando, para que a iniciativa privada leve isso à frente? Com certeza, né? O que já é meio peso morto e o governo não tem uma gestão boa, né? Mas é aquele ponto, né? Privatizar, mas desde que a gente impõe um limite, né? Uma agência reguladora que garanta... Para pegar no pé dos caras. Pegar no pé, porque a gente sabe que o ser humano, ele precisa de um limite, né? Então, senão vai... senão aí a gente vai ter uma série de abusos, né? Então, realmente a gente tem que ter agências reguladoras fortes e regras claras, segurança jurídica, melhorar esse ambiente de negócio. Tá bom. Richard, vamos continuar a conversa aqui um instantinho? Já. O nosso comentarista, Richard Rittenband, está aqui conosco. Richard, a PEC que a gente comentou agora há pouco já foi aprovada 2 vezes na Câmara e agora ela vai para o Senado, não é isso? Me parece que vai, inclusive, ter uma audiência pública antes da discussão, é isso ou não? Já está até uma votação, né, pública na internet, né? E a estimativa que eu tinha visto, a maioria esmagadora votava contra o texto atual, né, dessa PEC 241, a população que está votando pela internet, né? Sei. Depois vai no Senado. E no Senado... Isso, 2 turnos e depois sanção. Tem que ter 2 votações também no Senado. Um ponto interessante da PEC também da educação é que poucas pessoas sabem que apenas 23% de todo o gasto da educação no Brasil é do governo federal. A maior parte é estados e municípios que ficam fora desse teto. Então, às vezes, as pessoas elas confundem que o governo federal que vai colocar os recursos em tudo, mas não, é apenas 23% de todo o gasto da saúde vem do governo federal. E nós estamos falando, então, só do governo federal. Isso. Os governos estaduais teriam que se adaptar a isso. Ou fazer as suas PECs estaduais. As suas próprias PECs estaduais. Porque também tem muitos sistemas de previdência estaduais que estão quebrados. Estaduais e municipais. Municipais. E municipais. A de São Paulo, se a gente for pegar, a despesa da Previdência Municipal de São Paulo esse ano foi 7 bilhões de reais, que é quase igual ao que a gente gastou na saúde da cidade. Então, assim, é um gasto significativo. O rombo esse ano é 3,8 bilhões, quase 4 bilhões de reais que foi injetado pela prefeitura para cobrir. Então, assim, a reforma da Previdência do setor público, em todas as esferas... Municipal, estadual... e municipal é fundamental, porque se a gente for pegar o rombo de longo prazo, que é o chamado déficit atuarial, como se tivesse que pagar hoje os benefícios de hoje e o do futuro... Se a gente somar tudo, federal, estadual e municipal, é maior que a dívida pública bruta atual, que passa já de 4 trilhões. 4 trilhões. Então, assim, é uma coisa que tem que ser discutida, exposta de forma transparente e resolver o problema de uma vez mesmo. Não dá para postergar mais, como a gente já vem postergando há muitos anos. Não dá para empurrar mais para a barriga. Não. Agora, a bomba relógio ela já estourou há muito tempo e já está programando, já está no contador de outra, vai estourar a segunda, terceira e quarta vez. Então, não tem essa, uma bomba relógio. Não, já estourou a bomba relógio. Tá certo. Richard, obrigado, então. Eu que agradeço, Heraldo. Boa noite. Obrigado. Viu?
A ver se não falta mais aqui no jornal, sabe? Pode deixar. Obrigado. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com outras notícias. Até já.